Olá a todos, aqui é Danilo e agora na aula 11 de banco de dados a gente vai falar sobre formas de autenticações, no caso aí especificamente trabalhando com senhas seguras, tá bom? Então, uma das principais fragilidades que nós temos hoje em dia na questão de aplicações web estão na questão do banco de dados. Muitos bancos de dados são criados sem a devida atribuição de segurança necessária. E aí, quando um usuário não autenticado tenta acessar essa base de dados, faz algumas operações, né, para tentar obter esse acesso, consegue esse acesso e causa aí alguns transtornos em relação aos dados que estão contidos nessas bases aí online, tá bom? Então essa aula aí ela tem como objetivo a gente comentar e discutir sobre algumas operações que são aí importantes de serem realizadas e que fornecem uma segurança adicional caso algum acesso não autorizado seja realizado da nossa base de dados, tá bom? O objetivo principal então é a gente tentar evitar ao máximo que invasões ocorram. E sempre pensando que quando a gente fala de conexão a banco de dados, o elo mais fraco do processo para a invasão é justamente esse processo de conexão. Como que essa conexão ela vai ocorrer? Como que uma aplicação vai comunicar, vai falar com o banco de dados, qual vai ser o nível de segurança que vai ter nessa comunicação, qual é o usuário que está sendo utilizado e assim por diante, tá? Então, muitos problemas de acesso não autorizado ocorrem devido à utilização de senhas padrões ou fracas. Outro problema que a gente sempre também sempre observa aí é que a utilização de senhas fracas está induzindo ao processo de quebra delas de forma mais fácil, por meio de método de força bruta ou ataque de dicionário, que já são algumas das técnicas bem tradicionais em relação a questões de invasão e que é a primeira maneira que algum hacker ou que algum usuário aí vai tentar utilizar na hora de acessar uma base de dados. Então, o primeiro passo aí que a gente tem é utilizar um script que já no MySQL vem embutido, que vai permitir que a gente faça algumas configurações de segurança aí de forma que evite maiores problemas e faça uma sanitização da nossa base de dados, tá bom? Então, esse script aí, para que a gente possa utilizar, a gente tem que estar logado com o usuário, tanto de administrador da máquina, caso seja Linux ou seja Windows, ou com o usuário root da minha máquina, caso eu esteja trabalhando com Linux, tá? Esse script ele é utilizado, então deve ser chamado pelo prompt de comando e ele chama MySQL underline secure underline installation, ou seja, é um script que deve ser realizado após a instalação da minha base de dados. Aqui está um exemplo de execução desse script. Então, quando eu executo, ele coloca lá um disclaimer, né? Ou seja, uma informação para mim dizendo que eu vou passar por algumas configurações aí que são necessárias eu tomar o devido cuidado, tá? Então, a primeira coisa que ele pergunta é se eu quero ou não mudar a senha do root. No caso aí do root é referente à base de dados. Então, se eu crio senhas muito fáceis
para o usuário root, que é o usuário que tem maior privilégio na minha base de dados, eu posso ter problemas depois caso alguém consiga quebrar essa senha. Então, o ideal é a gente trabalhar com uma senha mais segura possível, tá? Então, aí o que ele pergunta é se eu quero ou não alterar justamente a senha deste usuário. Tudo bem? Então, essa é a principal etapa do processo de segurança. É eu colocar uma senha do root que seja e que tenha um nível de segurança alto, utilizando caracteres especiais, utilizando letras, números, símbolos e assim por diante, e que seja uma senha que tenha mais de 8 caracteres, tudo bem? Então, basicamente, o que ele vai fazer é isso. Se eu quiser alterar a senha do root, aí colocar sim, ele vai pedir que essa senha seja digitada 2 vezes. Assim que ela for digitada, ele vai e automaticamente já modifica essa senha do root, tá? Passo 2 aí. Quando a gente cria qualquer usuário na base de dados e a gente começa a utilizar esse usuário ele guarda um histórico de todos os comandos que foram digitados, tá? É um history aí. Inclusive, se eu criar algum usuário, excluir e assim por diante, tudo fica lá registrado, tá? Então, é interessante a gente trocar qual é o local onde esse history fica guardado. Por quê? Caso o meu computador seja invadido ou meu servidor, sempre o usuário ou o invasor vai buscar nesse diretório padrão, que isso não é escondido para ninguém, tá? Isso é público. Então fica lá no home usuário.mysql underline history. Ele vai buscar por esse arquivo. E aí, talvez nesse arquivo, se ele conseguir ter acesso e abrir esse arquivo, pode ter algumas coisas lá, por exemplo, como senhas, como usuários que foram criados na minha base, que aí ele vai conseguir pegar essas informações para depois acessar a minha base, tá? Então é muito importante que a gente troque esse local aí. Como que eu troco isso? No Linux, basta primeiramente eu remover esse local aí, ó. Vou dar um RM, né, para eu remover esse arquivo e depois criar um link simbólico por meio do comando ln-s para um outro local. No caso, eu estou criando por /dev /nu espaço /home /usuário ponto .mysql history, tá bom? Então, ele, na verdade, ele vai criar um link simbólico do usuário do local padrão pro local /dev /nu, tá? Então, ou eu posso excluir ou eu posso criar um link simbólico para outro local, ou seja, ele vai mandar esse arquivo aí para outro diretório. Outra opção que eu tenho é a questão de não utilizar o usuário root padrão, tá? E sim utilizar alguns outros usuários. Se possível, utilizar um usuário que seja diferente do meu usuário da máquina, aquele que eu logo. Porque se a máquina foi invadida, provavelmente o meu banco de dados também, porque se eu utilizar mesmo o usuário e mesma senha, é muito fácil do invasor conseguir acessar minha base de dados, tá? Então a gente precisa, na maioria das vezes, deixar esses usuários aí de forma separada ou diferente, tá? Da minha máquina e com senhas também apropriadas para isso, tá? Então, sempre que eu criar um usuário, eu preciso dar direitos para ele, tá? O usuário root a gente não deve estar utilizando, então eu devo criar um usuário novo para minha base de dados e para esse usuário dar as permissões, no caso aí pode ser até de root, caso seja necessário, tá? Mas que eu tenha esse usuário então depois sendo utilizado para que eu possa acessar a minha base de dados e não trabalhar com o usuário root. Aqui está um exemplo de aí como que eu faço para poder alterar e criar um novo usuário. Então no primeiro quadrado aqui está mostrando que eu tenho alguns usuários criados
para minha base de dados. Como é que eu vejo isso? Logando aqui no meu terminal MySQL, dando select user underline vírgula rush from MySQL user. Vai mostrar todos os usuários que tem. Aí aqui eu crio um novo usuário chamado dbadmin. Então, create user, entre aspas simples, dbadmin, arroba, localhost, identified by a senha que eu quero que esse usuário tenha. Beleza, criei esse novo usuário. Em seguida, eu estou selecionando de novo aí o meu usuário, usuários que tem lá cadastrados, né? Para eu ver então todos os usuários, quais são o host e a senha de cada um deles. Claro que a senha aparece de forma criptografada, né, com hash. E aí aqui eu estou excluindo algum usuário que eu tenho já cadastrado. No caso aqui eu estou excluindo esse último usuário. Então drop user debian-sys-mant, tá? Arroba localhost. Então estou excluindo esse usuário aí. Eu posso fazer a mesma coisa com os demais usuários e deixar somente o que eu criei aí que eu vou estar utilizando, tá bom? Isso é o ideal, tá? Outra opção aí que eu tenho é o seguinte: quando eu tenho vários aplicativos que estão acessando a minha base de dados, não é interessante eu criar um único usuário para todos esses aplicativos, e sim criar um usuário para cada aplicação. Então, cada aplicação vai ter o seu usuário e senha para poder acessar a sua base de dados, tá? Se eu crio um login único, ou seja, um usuário e senha único para todas as aplicações, todas as bases, eu acabo tendo aí o meu nível de segurança diminuído, tá? Porque se alguma aplicação é comprometida, é invadida, todas as demais acabam sendo, tá bom? Então o ideal é que cada aplicação tenha o seu usuário com o seu privilégio sendo fornecido, tá? Claro que para cada aplicação e cada usuário você tem um nível de privilégio diferente com acesso à minha base de dados, tá bom? Tem um comando que é muito utilizado aí quando a gente cria um determinado usuário para dar direitos para ele, que é o comando grant all privileges on asterisco ponto asterisco. O que esse comando faz? Ele fornece privilégio de todas as operações para tudo que está contido no meu banco de dados. Então, a gente tem que evitar que isso seja feito quando a gente cria um usuário. Isso só pode ser feito ou atribuído para um usuário que é administrador da minha base de dados. Todos os demais, eles vão ter acessos mais limitados, tá? Então eu não posso estar utilizando esse comando torto e à direito. Tudo bem? Outro privilégio que eu tenho que estar também modificando é o privilégio de drop. O privilégio de drop, caso eu não tire ele, tá? Eu não forneça somente para um usuário específico, pode ser que algum usuário entre lá e exclua todas as bases que eu tenho na minha base de dados, tá? Então, o usuário, o comando drop, ele precisa ser colocado também com direito especial para quem realmente pode alterar, no caso aí, excluir a minha base de dados, tá bom? No passo 6, usuários todos que sejam criados na minha base de dados devem seguir um requisito mínimo, que é ter parte de 8 dígitos na senha, usar letras maiúsculas e minúsculas e usar pelo menos algum caractere especial, tá? Isso são níveis de segurança que são adotados pela minha base de dados que eu tenho que estar seguindo para todos os usuários, tá bom? E aí também outra operação que eu tenho que fazer é o seguinte: cada aplicação, principalmente se ela não estiver hospedada no mesmo servidor da minha base de dados, eu tenho que fornecer o acesso específico para o servidor, né, de acordo com o IP que aquela aplicação está usando. Então, quando a aplicação que irá acessar a base de dados não estiver no mesmo servidor, crie os usuários com permissão de acesso somente
do endereço IP do servidor onde está hospedada a aplicação. Isso deve ser feito por meio de comando que está aí especificado. Então, create user, entre aspas simples, qual é o usuário da aplicação, arroba o endereço IP de qual é o IP que está vindo o acesso, ou seja, que está hospedada a aplicação, identified by a senha que eu quero criar para esse usuário, tá bom? Outra coisa que eu tenho que fazer também é habilitar a troca de senha para os usuários que estão cadastrados na minha base de dados. Então isso é um requisito de segurança que eu tenho que estar também atendendo, tá? De tempos em tempos, a cada 6 meses, a cada um ano, colocando lá para que os usuários todos da minha base de dados alterem a senha deles, tá? Somente não deve ser feito isso para usuários de aplicação, igual foi mostrado anteriormente, tá? Todos os usuários que têm aí uma aplicação, na verdade, que acessa a base de dados, eu não vou ter esse procedimento sendo feito para esses usuários. Por quê? Porque esse usuário é um usuário de aplicação, não é um usuário que toda vez alguém vai lá e acessa com esse usuário. Então, se eu alterar a senha dele ou forçar que essa senha seja alterada, pode ser que eu comprometa depois, cause uma parada repentina em um determinado aplicativo e cause um transtorno aí que seja desnecessário, tá bom? Então, para aplicações, isso daí não se aplica. Agora, para todos os demais usuários da minha base de dados, sim, tá? Eu habilitar essa questão aí de troca de senhas. Bom, pessoal, então e essas são as principais itens aí que devem ser visualizados e devem ser seguidos na parte de configuração de base de dados, tá? Existem outras se vocês procurarem, tá? Mas essas são as principais aí e de forma mais fácil vocês podem estar fazendo e já garantir nível maior de segurança da sua base de dados, tá bom? A gente para por aqui, próxima aula a gente continua, até mais.